Era a nossa manchete, é a nossa manchete principal ainda, a retaliação da China, e agora tem mais respostas. Reportagem que acaba de sair em relação à reação agora dos Estados Unidos. A Casa Branca diz que telefonema entre Trump e Xi Jinping vai acontecer em breve. Eu que fiz essa questão para você logo no comecinho do nosso programa, se essa conversa poderia acontecer ou não. E tá aqui, esforços estão sendo feitos para agendar um telefonema entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Isso foi o que disse o porta-voz da Casa Branca agora há pouco, acrescentando que isso é a porta-voz, né? Isso vai acontecer em muito breve. Acontecerá muito em breve. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, defendeu as tarifas de 10% implementadas por Trump sobre os produtos da China, dizendo que foi uma tarifa retaliatória sobre a China, o que a China tem feito nos últimos 4 anos e da sua distribuição sem precedentes do fentanil nas fronteiras da nossa nação. É o que o Donald Trump vem falando muito, né, sobre essa questão do fentanil chegando nos Estados Unidos, e ele diz, inclusive, matando os americanos. Bom, 2 pontos aí para que você possa nos ajudar a entender e analisar aqui com a nossa audiência, Josias. Primeiro, esse telefonema acontecerá em breve. Aí é a resposta de Trump à retaliação da China, quer dizer, a China respondeu e Trump, então vamos conversar, é por aí? Como é que você entende essa divulgação há pouco da porta-voz da Casa Branca? É exatamente isso, Fabiola. Quando o Trump impôs uma tarifa de 10% sobre os produtos chineses, a Casa Branca já havia informado que o Donald Trump falaria pelo telefone ainda nesta semana com o Xi Jinping. Muito curioso, né? Você faz uma medida draconiana, estou impondo aqui 10% de tarifa sobre os seus produtos, mas quero conversar. E o Xi Jinping falou, então tá bem. Então eu também vou impor aqui uma tarifa de 15% sobre produtos estratégicos dos Estados Unidos. Noutros produtos eu fico nos 10%. Inclui empresas americanas numa lista de organizações inidôneas, inconfiáveis, e abre logo uma investigação contra o Google, que identifica, traz ali a bandeira americana na logomarca, né? Então, e deu um prazo, daqui a uma semana isso tudo começa a vigorar. Ele está dizendo, quer conversar? Tem uma semana para adquirir alguma coisa parecida com o juízo, e aí a gente conversa como 2 atores importantes, relevantes no mundo. Um diálogo de cachorros grandes, né? Então, é inevitável essa conversa, né? E o Donald Trump já mostrou mais ou menos qual é o seu estilo. Ele primeiro atira e depois ele pergunta. Ele fez isso com parceiros tradicionais dos Estados Unidos, vizinhos, o Canadá e o México. Depois de telefonemas trocados ali com os chefes desses países, ele, então tá bom, vamos suspender aqui a tarifa, que no caso desse país era de 25%, desde que vocês confirmem a intenção de reforçar a vigilância na fronteira, para inibir a passagem de imigrantes e também de drogas, aí a gente volta a conversar em um mês. Então ele está fazendo isso, ele atira, depois ele pergunta. E no caso da China, o tiro foi mais fraco, 10% de tarifa, Fabíola, para a China não faz nem cócegas. Isso aí é algo que a margem de manobra da China é de 30%, ela absorveria isso facilmente. Mas ela entendeu, olha, começa em 10%, pode chegar a mais e tal. E aí o Xi Jinping deu a resposta. Mas deu uma resposta muito estratégica, como a gente falou mais cedo. 7 dias para começar a vigorar, então ele deu um prazo para que o Donald Trump diga a que veio, o que é que ele pretende. E há muitos interesses no mundo que são interesses comuns dos Estados Unidos e da China. A margem de manobra é grande, vai precisar ver o resultado dessa conversa. Agora, os dois lados, e a movimentação de ambos mostra isso claramente, os dois lados querem conversar, Fabiola.
Os dois lados querem conversar e isso vai ser bom para o mundo, né, Josias? Porque todas as entrevistas aqui que a gente fez, as repercussões, o impacto é muito grande, né? E inclusive para o Brasil, né? Quando a gente perguntou há pouco para o líder do PT, foi até curiosa a resposta. Ele fala de um lado, fala do outro, não, vai ser o impacto. Ah, não, mas a gente também está preparado. Há um pouco de desespero por parte do governo, né, Josias? Do que pode sobrar para o Brasil nessa briga toda, não? Há um pouco de, eu não diria desespero, mas há um receio, né? E o Lula entendeu a natureza do jogo, né? E afora uma resposta mais fora do esquadro que ele deu quando lhe perguntaram na entrevista coletiva semana passada o que aconteceria se os Estados Unidos impusessem alguma taxa a produtos brasileiros, ele falou, vai ter uma reciprocidade, nós também vamos taxar. Afora essa resposta, que foi fora de esquadro porque ela se baseia numa hipótese, né? E não cabe a chefe ficar raciocinando sobre hipóteses, ele poderia muito bem fazer, como fez, aliás, a presidente do México. Olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? E de acordo com o que vier de lá, nós vamos reagir. Num primeiro momento, o Lula tinha feito manifestações muito mais apropriadas, desejando sorte ao Donald Trump, desejando uma gestão profícua e dizendo a ele que o interesse do Brasil era de reforçar uma parceria que é histórica, né? Então, afora essa resposta meio fora de esquadro, o Lula vem se portando adequadamente na questão dos deportados. Não, algema, muito bem, não podemos tirar as algemas porque isso é assunto de economia interna dos Estados Unidos. Eles podem deportar se o imigrante estiver em situação ilegal e, se estiver dentro da legislação americana o uso da algema, o Brasil não pode fazer nada. Agora, pode sim exigir que as algemas sejam retiradas assim que chegar no território brasileiro e tal, exigir que os deportados brasileiros sejam tratados com civilidade. Tudo isso é adequado, mas o Lula evitou fazer o que fez o presidente da Colômbia, por exemplo, fez lá uma declaração meio enviesada, não vai pousar, não vai aterrissar na Colômbia nenhum avião que venha com imigrantes acorrentados, algemados, e depois ele afinou que o Donald Trump aproveitou o pretexto para sobretaxar produtos colombianos. E o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, afinou, o Trump revogou a taxa. O Brasil não deu pretexto ao Trump para enviar uma dessas suas balas contra o Brasil. Pode até chegar em algum momento. Agora, o Brasil vai reagir quando chegar. Então, eu diria a você que tem um receio, Fabiola. O Brasil está vivendo a síndrome do que está por vir e não está livre de receber uma dessas balas perdidas do Donald Trump, mas o mais adequado é reagir quando a bala vier, né? E se preparar. E a diplomacia brasileira está fazendo isso. A própria indústria brasileira está se preparando, observando, né? E assim que vier uma medida mais draconiana de lá, aí a gente tem que reagir na proporção que a reação for se mostrar adequada. Mas quando a gente entrevistou aqui o ex-embaixador